Sempre acreditei que os laços de sangue eram indestrutíveis, como as velhas pontes de pedra que cruzam um rio. Mas naquela noite, à volta de uma mesa carregada de risos forçados, compreendi que o amor se dissolve mais depressa que um açúcar no café. A minha mulher, Inês, e o meu irmão, Miguel, ensinaram-me que a traição tem um sabor agridoce, e que a vingança, essa, é uma arte paciente. O que se seguiu não foi um crime, mas uma lição gravada nas suas almas, uma que conto hoje, anos depois, com a calma de um homem que reconquistou tudo. Conheci Inês numa noite de São João, há cerca de 10 anos, sob os acordes alegres de um acordeonista de rua perto da praça principal. Ela dançava descalça nos calçadas molhadas, os cabelos castanhos a voar como as bandeiras nacionais que tremulavam ao vento. Eu, João, assistente de professor na universidade, viera buscar um pouco de ar fresco depois de um dia de secar textos de um clássico da literatura. O nosso primeiro beijo aconteceu sob as luzes tênues de um tasco no bairro antigo, onde partilhamos uma jarra de vinho tinto e uns caracóis quentes. Ela ria das minhas piadas desajeitadas sobre o arroz de marisco, e soube, naquele instante, que era ela. Casamo-nos 2 anos mais tarde, num feriado nacional chuvoso, com fogos de artifício a iluminar o céu como promessas eternas. A vida corria serena entre as nossas paredes com azulejos tradicionais. Inês trabalhava como designer gráfica freelancer, criando cartazes para exposições do Museu Nacional de Arte Antiga, enquanto eu subia na hierarquia da universidade, lecionando literatura do século XIX a alunos apaixonados. Miguel, o meu irmão mais novo, vivia no norte do país desde os estudos da universidade local, onde conseguirá um cargo de consultor financeiro. Vemo-nos pouco, mas as nossas chamadas eram calorosas, cheias de anedotas sobre o vinho da região vinícola que ele bebia com os colegas ou os pastéis de nata que eu trazia da confeitaria do bairro. Ele era o confidente das minhas dúvidas profissionais, e Inês adorava-o pelo seu humor seco. Foi no Natal familiar, 3 anos após o nosso casamento, que as fissuras apareceram. Alugáramos uma casa de campo na zona rural para as festas. A mãe, com o avental salpicado de farinha, amassava o bolo rei enquanto o pai, reformado das caminhos de ferro, contava as suas viagens de comboio. Miguel chegará no comboio rápido do norte, os braços cheios de queijos da região e uma garrafa de vinho envelhecido. O jantar estendeu-se pela noite fora, entre toalhas ao bacalhau à brasa e cantos desafinados à volta da árvore de Natal. Mas naquela noite, enquanto saía para fumar um cigarro na varanda gelada, ouvi murmúrios abafados da cozinha. Inês e Miguel, inclinados um para o outro, as mãos a roçarem-se um instante a mais. Congelei, o coração a bater como um tambor de uma parada do Dia da Liberdade. Seria a minha imaginação? Encolhi a cabeça, sorri e juntei-me à mesa, mas a dúvida cravara-se em mim como uma espinha de sardinha. Nos meses seguintes, os sinais multiplicaram-se. Mensagens apagadas à pressa no telemóvel de Inês, ausências prolongadas para um projeto urgente que coincidiam com as viagens de Miguel à capital para reuniões. Um dia, ao vasculhar inadvertidamente a sua mala, um gesto banal, pensava eu, para lá meter um bilhete de comboio para um fim de semana surpresa na região turística, encontrei um bilhete amarrotado, encontro no café, 18 horas. O estômago deu-me um nó. O café, esse lugar mítico onde o poeta sorvia o seu vinho. Seria possível? Confrontei Inês nessa noite, após um jantar frugal de sopa de cação e salada de alface. Ela negou, os olhos cheios de lágrimas, jurando sobre o nosso anel que era uma brincadeira entre amigos. Quis acreditar, pela paz das nossas manhãs partilhadas com pastéis de nata quentes e café forte. Mas o veneno da suspeita rastejava já em mim. Um ano passou assim, numa dança desajeitada de amor e desconfiança. Miguel visitou-nos pelo meu aniversário, chegando com um modelo em miniatura do Grande Prêmio do país, essas pequenas motas azuis que evocavam as nossas infâncias à frente da televisão. Jantamos no balcão de uma tasquinha perto do rio, pedindo cataplana de marisco e uma jarra de cerveja. Inês ria das histórias dos colegas nortenhos dele, e eu fingia entusiasmo, notando como os olhares se cruzavam um pouco demais. Nessa noite, sozinho na nossa cama enquanto ela trabalhava até tarde, abri o seu portátil. Os e-mails eram codificados, mas as fotos roubadas diziam tudo,
Um beijo furtado num hotel do bairro antigo, os corpos entrelaçados nos lençóis de um fim de semana profissional na cidade universitária. A traição atingiu-me como um vento de leste da região sul. O meu irmão, o meu sangue. A minha mulher, o meu tudo. Não gritei. Ainda não. Em vez disso, comecei a planear, com a precisão de uma aula magna sobre um clássico da literatura. O notário da família, um velho amigo do pai, confiara-me os pormenores do testamento, a casa na região vinícola, as vinhas em herança, tudo para nós três, mas com uma cláusula de solidariedade, típica do direito local. Se um fraquejasse, os outros podiam consolidar. Sorri por dentro. Era tempo de organizar um jantar. Um verdadeiro, familiar, para a Páscoa, no nosso apartamento urbano. Convidaria a mãe e o pai, para a fachada, e Miguel, claro. Inês prepararia o seu cabrito assado, a sua especialidade, regado com molho de vinho verde. E eu trataria da sobremesa. Um doce de ovos caseiro, polvilhado com um toque pessoal. A dúvida deixará de ser um fardo, tornará-se minha aliada. Os preparativos para a Páscoa ocuparam os meus dias como uma obsessão discreta. Na universidade, entre duas palestras sobre as intrigas de outro clássico, anotava mentalmente os ingredientes, ovos frescos do mercado, biscoitos embebidos em café forte, e esse pequeno extra, comprado numa farmácia anônima. Não um veneno letal, não, eu não era um vilão de romance negro. Apenas uma substância inofensiva, um laxante potente diluído no creme, o suficiente para simular uma intoxicação alimentar coletiva, mais dirigida. Os sintomas, náuseas, cólicas, uma noite em branco no hospital, e, acima de tudo, a humilhação pública de um escândalo familiar. Inês e Miguel pagariam pela vergonha, não pela dor física. E o testamento? Inclinar-se-ia a meu favor, uma vez posta em causa sua fiabilidade, em conformidade com as regras da legítima. A mãe ligou para confirmar: João, meu querido, apanhamos o comboio rápido do norte às 14 horas. Traz pão com chouriço para o café. A sua voz cantada, impregnada do sotaque nortenho, apertou-me o coração. O pai, ao fundo, resmungava sobre as greves dos caminhos de ferro. Eles ignoravam tudo, esses pilares da nossa infância, com os seus natais a decorar ovos pintados e os seus verões a apanhar ameixas no jardim. Miguel respondeu ao convite com uma mensagem lacônica: ótimo, mano. Chego no comboio da cidade universitária, reunião rápida. Mal posso esperar para rever a Inês. O subentendido fez-me render os dentes. Inês, do seu lado, agitava-se na cozinha, cantarolando um fado de uma grande cantora enquanto picava ervas para o molho. Pareces distante, querido, murmurou ela uma noite, pousando a mão no meu ombro. Beijei-lhe a testa, mascarando o nojo. Só cansado com os alunos, respondi, pensando na forma como ela traíra a nossa cama conjugal. O dia de Páscoa chegou sob um céu primaveril, com os sinos da catedral a soar ao longe. Os meus pais desembarcaram na estação, malas na mão, e recebemos-los com beijos sonoros e um piquenique improvisado de queijos e enchidos. Miguel seguiu 2 horas mais tarde, aterrando noutra estação com um ramo de mimosas para Inês, para a dona da casa, disse ele com uma piscadela. Ela corou, e eu fingi não ver. O apartamento embaraçava o cabrito assado, as batatas a morro crocantes e o vinho da região sul que eu escolhera, um tinto robusto. A mãe dispôs os ovos de chocolate na mesa, contando como, pequena, caçava os coelhos nos campos. O pai, copo na mão, lançou uma anedota sobre o seu primeiro comboio, e rimos todos, até eu, nesta comédia bem ensaiada. Ao longo da refeição, a tensão subia como a maré do rio. Inês serviu os pratos com graça, deitando molho aromático ao alecrim. Miguel, sentado defronte dela, deslizou um pé por baixo da mesa, viu esse gesto furtivo, e o sangue gelou-me. A família! Propus eu, erguendo o copo alto. Os olhos de Inês petilavam, os de Miguel evitavam os meus. A mãe falou do seu quintal de hortaliças, o pai da próxima etapa do rally do país. Acenei com a cabeça, esperando o momento. A sobremesa chegou por fim, o meu doce de ovos, apresentado com orgulho num prato de louça herdado da avó.
Adicionei um toque pessoal, anunciei, polvilhando o açúcar queimado. Inês pegou numa fatia generosa, Miguel também, rindo a uma piada do pai. Os meus pais, prudentes, contentaram-se com uma colherada educada. E eu? Observei, o coração aos saltos. As primeiras cólicas apanharam-nos por volta das 22 horas, enquanto bebíamos um digestivo na sala, sob guirlandas de ovos coloridos. Inês empalideceu primeiro. Oh, meu Deus, a minha barriga! Murmurou ela, dobrando-se ao meio. Miguel seguiu, suando, agarrando-se à mesa. Foi o cabrito? Ou esta porcaria de sobremesa? A mãe, preocupada, ligou o INEM, enquanto o pai compunha o número das urgências. Eu mantive a calma, fingindo pavor. Rápido, uma ambulância. As sirenes uivaram em breve na rua estreita, e os vizinhos, curiosos, espreitaram as janelas. Inês e Miguel foram levados em maca, pálidos como fantasmas, sob os olhares compassivos dos meus pais. No hospital, os médicos diagnosticaram intoxicação alimentar, nada de grave, mas vigiem-se. Passaram a noite em observação, ligados a soros, enquanto eu voltava com a mãe e o pai, consolando-os com palavras vazias. Mas isso era só o princípio. No dia seguinte, enquanto Inês e Miguel recuperavam cor no quarto partilhado, ironia do destino, visitei o notário. Uma cláusula de emergência, expliquei, documentos na mão. A crise da véspera justificava uma revisão, a sua instabilidade emocional, destacada pelo escândalo nascente, afastava-os da herança, no âmbito das regras da legítima. Miguel, furioso ao telefone, berrou, foste tu que fizeste isto? Inês chorou, suplicando um perdão que recusei. A imprensa local, alertada por um incidente familiar, chitou sobre um jantar envenenado na cidade. A vergonha caiu sobre eles como uma chuvada de novembro, amigos que telefonavam, colegas que sussurravam. E eu? Assinei os papéis, sozinho com as vinhas e a casa familiar. Os dias seguintes esticaram-se num nevoeiro de mexericos e silêncios pesados. Inês voltou ao apartamento uma semana depois, os traços cansados, ainda com o cheiro aséptico do hospital. João, falemos, implorou ela, sentando-se no nosso sofá gasto, uma chávena de chá de camomila a tremer nas mãos. Ouvia, impassível, enquanto ela desembolsava tudo, os encontros furtivos no café, as noites no hotel, as promessas sussurradas sob os arcos da rua. Miguel seduzira-a durante uma viagem de negócios ao norte, onde ela apresentava um portfólio para uma galeria de arte. Foi um erro, um fogo de palha, soluçou ela, evocando as guirlandas de luzes do São João que iluminaram o seu primeiro beijo. Acenei com a cabeça, fingindo compaixão, mas por dentro revivia os nossos votos sob a chuva do feriado nacional, pisoteados pelo seu egoísmo. Miguel, ele, apareceu uma noite sem aviso, o rosto marcado pela fadiga do comboio noturno. Desabou na poltrona, pedindo um copo de aguardente, o nosso digestivo familiar, destilado das maçãs do tio. Mano, peço desculpa. Foi estúpido, impulsivo. As desculpas soavam falsas, como um fado desafinado numa tasca. Confessou os pormenores crus, as mensagens codificadas em calão nortenho, as escapadelas à praia, onde beberam vinho vendo o oceano. Ouvi, anotando cada palavra para o dia em que a verdade rebentasse aos quatro ventos. Os meus pais, ligando do norte, exigiam explicações. O que correu mal nesse jantar, filho? Minimizei, culpando um lote mal de ovos, mas semeei a dúvida sobre a fragilidade de Inês e Miguel. A mãe, intuitiva, murmurou, cuida de ti, João. A família é sagrada. No trabalho, o rumor infiltrou-se como uma neblina matinal no rio. Um colega da universidade, durante uma pausa para café na máquina, deslizou, li no jornal uma coisa sobre uma intoxicação na cidade. Foi em tua casa? Encolhi os ombros, transformando o incidente numa anedota cômica. Sim, uma Páscoa falhada. Mas nada de grave. Inês, do seu lado, perdeu um contrato com uma agência de publicidade. Os clientes, sabendo do escândalo, preferiam a discrição. Miguel foi repreendido pelo chefe no norte por conduta imprudente, os murmúrios sobre a sua vida privada contaminando o processo.
Encontravam-se agora às escondidas, em tascas anônimas, mas eu sabia, um detetive privado, contratado discretamente, enviava-me relatórios sucintos. Numa noite de maio, enquanto os jasmins perfumavam os jardins públicos, confrontei-os juntos. Convidei-os para fechar o capítulo, à volta de um aperitivo simples, azeitonas, patê de sardinha e um rosé da região sul. Inês chegou primeiro, nervosa, vestindo um vestido florido que recordava os nossos primeiros encontros. Miguel seguiu, desconfortável no fato amarrotado do comboio. Sentados à mesa baixa, tirei as fotos, os e-mails impressos. Sentem-se, disse eu calmamente, como em aula. Os rostos deles empalideceram. Inês abafou um grito, Miguel praguejou baixinho. Por quê? Perguntei, a voz serena. Balbuciaram arrependimentos, era mais forte que nós, evocando a solidão dos nossos horários, as minhas noites a corrigir provas, as suas viagens incessantes. Deixei-os falar, depois soltei, o jantar não foi um acidente. Fui eu. Um silêncio de morte caiu. Inês gritou, envenenaste-nos. Miguel saltou, maldito. Não neguei. Não para matar. Para acordar. E para proteger o que é meu. Detalhei o plano, o laxante diluído, dosado só para eles, imitando uma intoxicação devida ao seu estresse partilhado. Os jornais titulam drama familiar, uma refeição amaldiçoada, e os vizinhos ainda sussurravam. Mas o golpe de misericórdia? O notário revisar o testamento sob pretexto da sua instabilidade comprovada, no âmbito da legítima. As vinhas, a casa, tudo era meu agora. Miguel empalideceu, os pais não o permitirão. Inês chorou, divorcia-te de mim, mas não isso. Abanei a cabeça. Está feito. E agora, vão-se embora. Saíram na noite, de mãos dadas por desafio, mas vi a ruptura, o medo nos olhos, a vergonha que os roeria. Nas semanas seguintes, a cidade pareceu conspirar contra eles. Um artigo na revista, anônimo claro, evocou uma ligação fraterna no coração de um envenenamento simulado. Os amigos comuns, em jantares públicos, evitavam-nos. Inês demitiu-se, incapaz de enfrentar olhares. Miguel foi transferido para um posto subalterno no norte, longe das luzes. Eu retomei as aulas, mais sereno, regando as plantas da varanda com água de abril. Mas a vingança não aplacou tudo, cavou um vazio, como um vinho demasiado tânico que deixa um travo amargo. O verão chegou com o seu calor sufocante, transformando a cidade num forno onde as fontes jorravam como oásis. Inês e eu vivíamos em coabitação forçada, um bailado constrangedor de silêncios e refeições solitárias, ela, beliscando uma salada de polvo ao computador, eu, devorando um sanduíche de presunto no meu gabinete atulhado de livros. Ela tentava aproximações. Uma manhã, pousou um pastel de nata ainda quente na mesa, murmurando, para nos reconciliarmos. Empurrei-o suavemente, tarde demais para migalhas. Miguel ligava esporadicamente, a voz rouca de aguardente, implorando uma mediação familiar. Venha ao norte, mano. Resolvemos isso como homens, à volta de uma francesinha grelhada. Recusava, preferindo passeios solitários pelas margens do rio, onde os alfarrabistas vendiam edições amareladas de um poeta nacional. Os meus pais, sentindo mal-estar, organizaram uma reconciliação forçada num fim de semana na região vinícola, na casa de uns primos viticultores. Apanhamos o comboio todos juntos, Inês e eu num compartimento separado, Miguel a viajar sozinho para evitar tensões. A paisagem desfilava, vinhas ondulantes ao sol, e a mãe, com os seus cestos de amêndoas, tentou quebrar o gelo. Lembrem-se das vindimas da infância, quando chapinhávamos no mosto até aos joelhos. O pai acenou, bebendo um café filtrado. À chegada, a casa dos primos cheirava a perdiz a escabeche e vinho regional. Miguel juntou-se-nos ao jantar, os traços cavados, trazendo um presente banal, uma garrafa de moscatel. Inês evitava o olhar dele, e notei a distância nova entre eles, o medo do escândalo semear a dúvida. A refeição estendeu-se em conversas cerimoniosas, entre toalhas ao queijo regional e discussões sobre o ano. De repente, Miguel quebrou, João, o teu golpe baixo com o testamento. É injusto. Inês reforçou,
os olhos avermelhados, pagamos por um erro. Os meus pais, atônitos, exigiram a verdade. Eu mandei por partes, a ligação descoberta, o jantar armado, a revisão legal. A mãe levou a mão ao peito. Meu Deus, os meus rapazes. O pai, furioso, bateu na mesa. A família não é um campo de batalha. Mas no fundo, compreenderam, a traição quebrara o círculo sagrado. Miguel desabou em lágrimas, confessando como cortejar Inês num salão do livro no norte, sob as tendas de um jardim público. Foi a excitação, não o amor. Inês admitiu a fraqueza, invocando a rotina dos nossos dias urbanos, as ausências das minhas palestras. A noite caiu pesada, pontuada por grilos e copos que tilintavam nervosamente. No dia seguinte, numa prova nos lagares, assinei um acordo oficioso. Eles ficariam com uma parte modesta das vinhas, mas a casa principal calharia-me a mim. Em troca, silêncio sobre o veneno. Miguel apertou-me a mão. Um pacto frágil. Recomeçamos do zero. Inês beijou-me a cara, um gesto morno. No regresso de comboio, o ambiente aliviou ligeiramente. A mãe contou histórias de Páscoas passadas. O pai adormeceu com o jornal. Mas sentia a fratura. A união deles vacilava, roída pela culpa. De volta à cidade, a realidade atingiu. Inês anunciou a gravidez. Tua, João, juro, um twist que me desarmou. Seria verdade? As datas batiam com as nossas raras noites íntimas pós-escândalo. Miguel, sabendo da notícia por uma chamada desajeitada, desligou sem uma palavra, fugindo para o norte como uma lebre. Ela e eu mergulhamos numa trégua precária. Consultas no ginecologista perto do hospital, ecografias mostrando um coração a bater como um metrônomo. Podemos conseguir, murmurou ela uma noite, partilhando um arroz de pato requentado. Acenei, mas a dúvida persistia, um verme no fruto. Contudo, as sombras alongavam-se. Um colega de Miguel, numa convenção no sul, deixou escapar rumores. O teu irmão tem agora uma amante. Inês, grávida e vulnerável, leu mensagens anônimas nas redes, a envenenadora da cidade. A imprensa exumara o caso, titulando Herança Envenenada, uma família dilacerada. Ela desabou uma tarde, numa sessão fotográfica para uma revista, chorando nos braços de uma amiga. Eu, na universidade, recebi uma carta de parabéns pela promoção, ironia do destino, financiada pela Herança Segura. A vingança triunfara, mas a que preço? O bebê crescia, e com ele, uma nova história. O outono envolveu a cidade num manto ocre, as folhas dos parques a crepitarem sob os passos dos namorados. A gravidez de Inês avançava, transformando seu corpo num navio de mistérios, desejos súbitos de queijo de cabra fresco e passeios ao longo da praça principal. Decidíramos tentar uma reconstrução, pelo filho, jantares calmos em casa, com caldeiradas estufadas e vinhos sem álcool da região vinícola. Ela abria-se por vezes, à noite, sussurrando arrependimentos nos almofadões. Perdi o homem que amava por uma miragem. Ouvia a mão na sua barriga redonda, sentindo os pontapés minúsculos como sinais de um futuro incerto. Seria meu? Os testes de ADN, que mandara discretamente a um laboratório, chegavam em breve. Miguel, do seu lado, afundava-se num silêncio radiofônico. As chamadas rareavam, substituídas por postais lacônicos do norte. As tripas à moda do norte estão sempre tão boas. Perdoa-me. Mas os rumores afluíam. Deixará o emprego, fugindo dos olhares enviesados dos colegas nas pausas para almoço. Um dia, apareceu sem aviso, numa chuvada de outubro, encharcado como um cão molhado à nossa porta. Vou para a região turística, mano. Novo começo. Partilhamos um café forte, e confessou, a ligação com Inês consumira-o, um fogo alimentado pela inveja da minha estabilidade. Tinhas tudo, a mulher, o emprego, a vida urbana. Inês, deitada para uma sesta, não apareceu. Partiu com um abraço desajeitado, prometendo escrever. O parto aproximava-se, e com ele, uma tempestade interior. Num Natal antecipado, para evitar as multidões, os meus pais vieram do norte, trazendo guirlandas e um berço entalhado. A mãe tricotava botinhas minúsculas, o pai montava mobiles em forma de galeões. Inês,
radiante apesar de tudo, preparou uma refeição festiva, peru recheado com castanhas e salame de chocolate. Miguel enviou uma encomenda, um mobile musical com canções de embalar nacionais. A noite foi terna, quase como dantes, até o teste de ADN chegar por correio discreto. Abriu sozinho, na casa de banho, o coração apertado. Negativo. O bebê era de Miguel. A traição, uma última farpa. Não explodi. Em vez disso, esperei pelo dia D, na maternidade, onde os gritos dos recém-nascidos ressoavam como um coro. Matilde nasceu numa manhã de dezembro, rosada e chorona, sob os flocos que dançavam lá fora. Inês, exausta, apertou-a contra si. Olha para ela, João. O nosso milagre. Sorri, beijando-lhe a testa, mas por dentro, o plano delineava-se. Miguel foi avisado por uma chamada: vem ver a tua filha. Ele apanhou o comboio, os olhos brilhantes de lágrimas na primeiro abraço. As fotos de família, tiradas pela mãe, capturaram o instante, nós três, unidos no fingimento. Mas a verdade escorria. Num batizado discreto numa igreja antiga, rodeados de amigos selecionados, deslizei o teste no bolso de Miguel. O rosto dele desfez-se durante a cerimônia, sob os vitrais coloridos. Inês, carregando Matilde embrulhada, empalideceu ao vê-lo. Após a missa, à volta de um brunch de pastéis de nata e sumo de laranja fresco, murmurei aos meus pais a revelação. A mãe abafou um soluço, o pai cerrou os punhos, acabou para eles. O escândalo rebentou suavemente, chamadas a advogados, partilha de documentos. Miguel perdeu os direitos parentais por conduta irresponsável, Inês o apoio moral. Fugiram, ela para um apartamento modesto no bairro popular, ele para o anonimato turístico. Eu tornei-me o pai adotivo de Matilde, legalmente, graças à herança consolidada. As vinhas rendiam, a universidade promoveu-me a titular. Mas nas noites, embalado pelos choros da criança, repensava no jantar de Páscoa, esse doce de ovos agridoce que iniciará tudo. A vingança libertara, mas deixará cicatrizes invisíveis. Os anos passaram como as estações nas margens do rio Vinícola, calmos e inexoráveis. Matilde cresceu, uma pequena tempestade de caracóis castanhos e olhos curiosos, aprendendo a andar nos tapetes gastos do nosso apartamento. Inês ligava por vezes, a voz trêmula pedindo notícias. Ela anda? Fala de mim? Respondia educadamente, enviando fotos anônimas, Matilde com uma bola de futebol num jogo do campeonato na TV, ou a decorar rabanadas para o Dia de Reis. Mas as visitas eram raras, instalara-se na região sul, trabalhando como ilustradora para livros infantis, longe das luzes da cidade. Para curar, explicava nas suas cartas manuscritas, impregnadas de tinta roxa. Miguel, ele, afundou-se mais fundo. Notícias esporádicas filtravam-se, um emprego precário como guia turístico em grutas, noites solitárias num bar de Marina, bebendo um medronho amargo. Escreveu-me uma vez, após um Natal solitário: mano, o peso de Matilde assombra-me. Estraguei tudo por um momento de loucura. Não respondi, preferindo levar a minha filha ao aquário, onde ela alimentava os peixes com migalhas de pão. Os meus pais, envelhecidos mais sólidos, vinham muitas vezes do norte, trazendo potes de marmelada e histórias da juventude. A mãe embalava Matilde cantando uma canção popular, o pai levava a ver os comboios na estação. Perdoaram Inês e Miguel à superfície, mas o testamento ficará selado, tudo para mim e a criança. Na universidade, a minha vida profissional florescia. Lecionava agora seminários sobre a traição na literatura nacional, ironia involuntária, cativando audiências com análises de clássicos. Um colega, num copo no pub local, bateu-me nas costas: pareces um homem que venceu os demônios, João. Ri, erguendo meu copo de cerveja nacional. Mas os demônios, eles, sussurravam ainda. Numa noite de primavera, durante o São João, aniversário do meu encontro com Inês, Matilde, com 4 anos, perguntou: papá, onde está a mamã? Ajoelhei-me, explicando simplesmente: ela está longe, mas ama-te. Mais tarde, sozinho com um copo de vinho regional, repensava no beijo perto da praça principal. Ganhará eu, ou perderá uma parte de mim?
O ponto de ruptura veio no verão no campo, na casa familiar. Passávamos as férias lá, Matilde correndo pelos campos de sobreiros, colhendo ramos para a bruxa Inês, como lhe chamava nos jogos. Inês surgiu uma tarde, anunciada por uma chamada hesitante: quero vê-la. Só 1 hora. Miguel acompanhava a silhueta emagrecida saindo de um velho Fiat amolgado. Chegaram, desconfortáveis, trazendo uma cesta de figos frescos da região sul. Matilde aninhou-se em mim primeiro, desconfiada, depois aproximou-se, curiosa. Inês chorou ao abraçá-la, murmurando promessas de contos e bolos. Miguel, ao fundo, ofereceu uma papal-voo às cores da bandeira, para voares alto, como tu. A conversa engatou-se debaixo da figueira, à volta de um chá gelado caseiro. Suplicaram um perdão final. Pagamos, João. Deixa-nos um lugar na vida dela. Observei-os, vendo as rugas cavadas pelos anos, os arrependimentos gravados como vinhas podadas. Matilde riu às piadas deles, e por um instante, o passado pareceu apagável. Mas mantive-me firme, por ela, sim. Mas não por nós. Acordamos visitas supervisionadas, no norte ou no sul, longe da cidade. Partiram ao crepúsculo, a papal-voo a flutuar atrás do carro como um adeus frágil. Nessa noite, embalando Matilde adormecida, compreendi a profundidade da minha vingança. Já não era veneno físico, mas um exílio emocional. Viviam na sombra da culpa, enquanto eu criava a nossa luz comum. A universidade ofereceu-me um sabático para um livro sobre famílias recompostas, e sorri ao datilografar as primeiras linhas. A vida retomava, mais forte, impregnada do cheiro da chuva nos telhados urbanos. As estações giraram ainda, levando as folhas mortas e os arrependimentos murchos, até Matilde atingir a idade em que as perguntas voam como setas. Aos 7 anos, num feriado nacional à beira-rio, fogos de artifício crepitando sobre o monumento, puxou-me pela manga: papá, por que a mamãe e o tio Miguel não vivem conosco? As luzes dançavam no seu rosto inocente, e escolhi a verdade adoçada. Às vezes, os adultos fazem escolhas complicadas, mas o amor fica. Ela acenou, satisfeita, e partilhamos uma bola de Berlim quente, polvilhada de açúcar como os nossos recuerdos. Inês e Miguel instalaram-se numa rotina paralela, visitando Matilde nas férias escolares, um Natal no norte com iluminarias feéricas e queijos regionais, um verão no sul com gelados de amêndoa num cais. Romperam, desgastados pela distância e culpa. Ela informou-me numa chamada, a voz neutra, estava condenado ao fracasso. Miguel, guia freelance, levava uma vida nômada, escalando falésias com turistas, encontrando paz no sal marinho. Não exigiam mais nada da herança, as vinhas rendiam para Matilde, financiando as aulas de piano na academia local e os sonhos de futuro. Num dia de outono, numa reunião familiar na casa da região vinícola, a nossa agora, com as suas caves cheias de garrafas poeirentas, o passado ressurgiu. Os meus pais, debilitados pela idade, convocaram todos, a mãe na cadeira de rodas, o pai com a bengala entalhada. É tempo de curar, declarou a mãe, estendendo uma carta amarelada, testamento revisto para legados iguais. Inês e Miguel chegaram, envelhecidos mas dignos, trazendo presentes simples, um álbum de fotos para Matilde, cheio de imagens roubadas ao tempo. À mesa, carregada de tripas à moda regional e vinho vinícola, falamos enfim sem máscaras. Miguel confessou: o teu jantar salvou-me, mano. Forçou-me a crescer. Inês acrescentou: os olhos úmidos, aprendi a humildade, longe da cidade. Matilde, crescida, observou em silêncio, depois apertou as nossas mãos a todos: vocês são a minha família esquisita. Rimos, um riso libertador, como o primeiro raio após a tempestade. Mais tarde, sozinho no jardim, sob as estrelas regionais, repensava no doce fatal. Não era um fim, mas um pivô, a humilhação quebrar-os para os reconstruir, e eu, livre do veneno. A vingança, doce como um vinho envelhecido, dera lugar a uma paz merecida. Hoje, em 2025, Matilde entra no liceu, sonhando estudar arte na universidade como o pai. Inês expõe os seus desenhos no sul, Miguel guia caminhadas ecológicas. Cruzamo-nos nas festas, um Natal aqui, uma Páscoa ali, copos erguidos sem amargor. A vida, como um bom vinho regional,
adoçou-se com o tempo. E eu? Conto esta história não por rancor, mas por gratidão, pelas lições aprendidas à mesa, onde o verdadeiro veneno era a traição, e o antídoto, a coragem de perdoar.